Olá, vamos dar seguimento ao nosso curso de Distribuição de Renda e Pobreza, ainda num momento introdutório do curso, e essa aula de hoje ela vai nos ajudar a entender que desigualdade, sobre o que a gente vai estar falando no nosso curso. Então, existem múltiplos desdobramentos quando a gente trabalha com essa ideia de desigualdade e com a ideia de distribuição e redistribuição de renda. E a gente vai chamar atenção sobre esses aspectos na aula de hoje, que é uma aula ainda muito introdutória para a gente delimitar um pouco o objeto do curso. Então, a gente tem alguns objetivos nessa aula. A gente quer sair dessa visão geral para uma visão mais específica e discutir o objeto do curso, né? Porque se você ficar pensando genericamente sobre distribuição e desigualdade, você pode cair em várias áreas do saber. Você pode discutir economia política clássica, por exemplo, em que a questão da distribuição é a questão que é a mola mestre, por exemplo. A gente vai então tentar delimitar isso para discutir esse tema de uma maneira mais específica e objetiva. A gente vai querer falar um pouquinho sobre o conceito central de renda, que a gente vai discutir basicamente as desigualdades de renda no nosso curso. E para isso é preciso definir alguns conceitos econômicos muito simples, por exemplo, fluxo e estoque. A gente vai ver que, por exemplo, a gente vai mencionar a desigualdade de renda e desigualdade de riqueza. Renda a gente vai aprender que é um fluxo, riqueza a gente vai ver que é um estoque. Então essa diferença entre fluxo e estoque vai ser muito importante. Falar um pouquinho sobre o que interessa efetivamente na nossa discussão aqui do curso, que são as desigualdades de resultados, que basicamente são centradas nas desigualdades de renda. Por que uma pessoa ganha muito e outra ganha pouco e, portanto, causa essa desigualdade? Isso é uma desigualdade de resultado. Por que mulheres e homens não ganham exatamente a mesma coisa, mesmo fazendo a mesma função ou cumprindo a mesma função no mercado de trabalho? É porque você tem uma desigualdade de resultado. Então, a gente vai precisar especificar um pouquinho essa questão também. Então, vamos ter que aprender com muito detalhamento o que é o conceito de renda. Eu vou ter um slide aqui longo para falar do fluxo de geração de renda e os elementos que compõem a renda familiar, né? Na verdade, a gente vai observar que, sendo esse um curso muito introdutório, a gente vai ficar muito centrado na discussão das desigualdades de renda, que são centradas em indicadores de desigualdade que basicamente vão trabalhar em torno do fluxo de renda familiar, né? E aí, os principais problemas analíticos a serem enfrentados no curso, a questão da distribuição, redistribuição, e como é que a gente pode lidar com isso, tá? Como é que a gente enxerga as prioridades em relação a isso. Trabalhar mais olhando para a pobreza ou para a redistribuição de renda? Então essa é uma questão que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula de hoje, no nosso curso. Bom, aí você me pergunta, professor Cury, que desigualdade é essa que você está falando? Sobre o que você está falando? Aí eu vou te dar uma resposta genérica. Existem muitas desigualdades, muitas mesmo. E é por isso que a gente precisa delimitar aqui e discutir que o nosso foco vai ser a desigualdade de resultado. Porque tem tantas desigualdades que a gente pode olhar, né? Então, por exemplo, a gente tem, para uma linguagem bem popular que é muito facilmente entendida pelo brasileiro, os clubes de futebol do Brasil, eles têm uma desigualdade gigantesca. Você tem hoje Flamengo e Palmeiras sendo os primos ricos da turma, ganhando mais de 700 milhões de reais de receita por ano, enquanto você tem clubes como o Figueirense, que teve um WO esses dias agora, porque não foi capaz de pagar os últimos 3 salários dos seus jogadores de futebol. Então ele tem uma receita muito pequenininha e completamente incompatível com o fluxo de despesa. Isso é uma desigualdade? É uma desigualdade enorme. A gente vai ter uma tabelinha daqui a pouco para falar daquele fenômeno que no futebol a gente chama de espanholização, os clubes muito ricos e os muito pobres e esse poder econômico sendo perpetuado. Como romper isso? Essa é uma discussão possível, claro que é. A gente está na UFRJ, a gente está gravando aqui no Instituto de Economia,
mas só para vocês saberem. Aqui na UFRJ existem os primos ricos e os primos pobres. Aqui o Instituto de Economia faz parte dos primos ricos, mas tem cursos aqui que são primos pobres, que têm orçamentos muito pequenos, que têm condições de infraestrutura muito precárias e que efetivamente têm condições muito mais difíceis porque tem muito menos renda, muito menos fluxo de receitas do que a gente chama de orçamento participativo da universidade. Então a gente consegue encontrar desigualdade em vários orçamentos de várias instituições, né? Então a gente leva isso em consideração. A gente vai ver também que tem um dado curioso, desigualdade nos partidos políticos. Partido mais jovem, mais recém-criado, pequenininho, é muito difícil competir com os partidos já estabelecidos mais tradicionais. A gente vai ver que tem uma desigualdade de fundo partidário impressionante. A gente tem desigualdade regional. Aqui no Brasil é muito clássico esse problema, que é a região Nordeste com a região Sudeste e Sul, que são mais ricas, as regiões mais pobres, Nordeste e Norte, tem desigualdade regional e intrarregional e espacial, e microespacial. Então, existem situações em que você consegue enxergar de maneira muito clara a desigualdade simplesmente por causa do espaço físico. Vai ter um vídeo que a gente vai mencionar, o vídeo da Mirla, que é uma estudante do nosso primeiro curso que fez um vídeo compartilhando a experiência dela. As desigualdades dentro de uma própria favela, que ela é oriunda da favela da Rocinha. Ela vai mostrar o tamanho das desigualdades que existem dentro de uma própria favela. Então a gente tem a desigualdade norte-sul entre países ricos e países pobres, e tem várias questões relacionadas à questão regional. Tem a desigualdade de tratamento, puxa vida, tem gente que, digamos assim, é mais importante do que as outras. Ou tem gente que tem um tratamento diferenciado simplesmente por causa da cor da pele, ou por causa da roupa, ou por causa de uma tatuagem, ou por causa da orientação sexual. Tudo isso gera desigualdade de tratamento e, efetivamente, isso gera um fenômeno que a gente chama de discriminação no mercado de trabalho. Tem esse problema? Tem. Isso vai aparecer. Uma coisa fundamental e centrada no nosso curso são os dois últimos tópicos aqui desse slide, que é a desigualdade de oportunidade e a desigualdade de resultado. Eu admito, de ponto de partida, que existem desigualdades de resultados. As condições no mercado de trabalho não são iguais, por uma série de motivos que a gente vai estudar no curso. Mas como é que a gente pode resolver isso? Se for querer resolver no longo prazo, a gente pode eliminar a origem disso, que é a desigualdade de oportunidade. O ponto de partida das pessoas não foi o mesmo. Isso gera uma desigualdade na chegada, porque a partida foi muito desigual. Então a gente vai trabalhar muito com esses conceitos no nosso curso. Aqui eu vou falar, explicando um pouquinho da diferença do conceito de fluxo e estoque. Estoque pressupõe um histórico, pressupõe que você acumulou alguma coisa ao longo da tua vida, da tua história. Então, a gente vai ver que no caso da variável de estoque, que é associada à riqueza, isso pode ser um vetor fundamental para explicar as desigualdades também de resultados e de oportunidades. O fato de você ter nascido num berço mais rico pode ter te proporcionado a sua condição atual. Na verdade, em geral, condiciona a sua situação atual, como a gente tem a situação em quem nasce em ambiente muito pobre, existe um problema da armadilha da pobreza, que também é fartamente tratado na literatura. Então, a questão da vida pregressa, ela é muito importante. De onde veio? E aí o patrimônio familiar está por trás da ideia da riqueza. E a ideia, ao chamar atenção para a questão da riqueza, a gente olha no slide aqui, a pirâmide da riqueza global, e a gente tem uma noção de como existe uma disparidade absurda na concentração de riqueza no mundo. Aqui na pirâmide, a gente tem a informação
para o ano de 2015, não mudou muito de lá para cá, a ideia é mais ou menos a mesma, não mudou, até concentrou um pouquinho mais. 34 milhões de pessoas que conferem 0,7% da população mundial, menos de 1% da população do mundo, detém 45,2% da riqueza global, enquanto 71% da população do mundo, que são mais de 3,38 bilhões de pessoas, a gente tem apenas 3% da riqueza global. Então a gente tem aqui efetivamente uma pirâmide mostrando como o mundo é desigual do ponto de vista da riqueza. Poucos ricos no mundo detêm quase a metade da riqueza do mundo inteiro, menos de 1% da população do mundo. Então é muito concentrado e isso, obviamente, gera problemas. A gente tem regiões no mundo, geralmente com as maiores contingentes populacionais, que tem um contingente de gente pobre muito grande mesmo. Tá? Então, aqui a gente tem um pedacinho do problema que a gente vai enfrentar. Embora a gente esteja mais interessado em discutir o fluxo, que é a questão da renda, as desigualdades de renda, que, portanto, são questões ligadas à desigualdade de resultados no mercado de trabalho. Aqui mais um slide interessante, eu usei a pirâmide da riqueza. Agora eu vou falar um pouquinho da desigualdade no futebol e falar depois uma desigualdade na política, só para a gente entender como essas muitas desigualdades, se não tiverem políticas de redistribuição, só vão gerar uma coisa, que é a manutenção daquela situação. Então você precisa criar políticas para tentar atenuar ou resolver esses problemas. No caso das receitas de futebol, é muito curioso que você vê aqui no top 10 do mundo, as principais receitas do futebol, você vê vários clubes ricos. Do Real Madrid é o primeiro do mundo, tem o Manchester United, depois Bayern de Munique, Barcelona, Paris Saint-Germain. Tem a lista aqui do top 10 e depois tem os clubes do Brasil liderados pelas receitas do Flamengo. Isso já está um pouquinho até atrasado, porque hoje em dia é Flamengo e Palmeiras que lideram essas receitas. Mas a ideia aqui é a seguinte: você tem desigualdade visível no futebol mundial. Então você tem os clubes ricos, muito ricos, que são poucos, e os clubes que são médios e mais pobres, os pequenos. Então, geralmente o que acontece é que existe uma supremacia técnica. Quem é mais rico investe mais e ganha o título A, B e C e continua com a sua supremacia técnica e se mantendo no topo. Então, para evitar o que aconteceu na Espanha, que se você olhar a Espanha nos últimos 40 anos, salvo 4 ou 5 clubes que furaram em 4 ou 5 anos nos últimos 40 anos, nos demais anos você vai ver que o campeão vai ser ou o Real Madrid ou o Barcelona. A esse fenômeno a gente chama de espanholização do futebol, né? E por quê? Porque lá na Espanha a concentração de renda desses clubes, sobretudo por causa das cotas televisivas, é muito concentrada nesses dois. Para evitar isso, lá na Inglaterra eles criaram um modelo mais igualitário, mais redistributivo. Ainda que os clubes que tenham a maior torcida façam jus a receber um pouco mais do que os demais, não vai ter aquela diferença de ser muito mais. Então tem uma cota lá que eles trabalham com uma cota fixa que respeita esse tamanho dos clubes e tem uma cota que é modificada e que é paga de maneira igualitária. Então você não vê tanto desnível nessa distribuição de recursos quando você olha o campeonato inglês. É bem diferente do campeonato espanhol. Isso, então, é o que a gente chama de antídoto redistributivo. Você tem um problema, para evitar que esse problema continue gerando repercussões negativas, você aplica um antídoto redistributivo. Então, se, por exemplo, no Brasil você quiser resolver um pouquinho esse problema, naturalmente você vai ter que achatar um pouco. Hoje, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, eles ganham, Flamengo e Corinthians um pouco mais, aí depois vem Palmeiras, São Paulo, Vasco, eles ganham muito mais, por exemplo, dos que estão lá embaixo, do tipo
Bahia, Ceará e Fortaleza. Então, se você quiser diminuir a divergência técnica entre esses clubes, você pode criar um modelo redistributivo maior, no caso das cotas televisivas, por exemplo. As demais cotas dependem realmente de cada clube. Patrocínio master do clube e outras coisas, sócio-torcedor, são outras fontes de receita. A gente está falando de uma só que pode ser aplicada como um modelo redistributivo, que é a cota de televisão. Tá? Então, só fica aqui uma dica de como a gente pode lidar, inclusive criando políticas específicas para poder redistribuir em determinadas áreas. No caso da política, a gente tem aqui no Brasil um fundo partidário. E aí é dinheiro público. No caso do ano passado, tinha um fundo eleitoral. Além de ter um fundo partidário, tem um fundo eleitoral para a eleição. E é curioso quando você vê os partidos pequenininhos, o PCO, que é um partido de extrema esquerda, e o Novo, que é um partido criado recentemente, tinha uma cota muito pequenininha, de menos de R$1 milhão. Aí você vai para o MDB, que era gigante em 2018, diminuiu um pouquinho agora, ele teve direito a uma cota de 234 milhões. Você está competindo com 1 milhão para um partido pequenininho, com 234 milhões com um partido grande. Então, a ideia que a gente tira daqui é que, se tudo correr bem, continuando esse modelo totalmente desproporcional, o que você vai ter? A estrutura política partidária no Brasil vai continuar a mesma, é do mesmo jeito que acontece. E aí, obviamente, que como essas forças se mantêm no Congresso, a chance de continuar isso é muito grande. Tá? Então, são coisas que aparecem como problemas e que efetivamente a gente tem que criar soluções para esses problemas que geram essas distorções. Aqui é muito importante, esse é o conceito central da aula de hoje, que é o que interessa como objeto do curso, que é a discussão da desigualdade de oportunidades. Oportunidade aqui, sempre lembre como o nosso ponto de partida. O Guilherme está aqui fazendo a gravação, né? É o nosso técnico administrativo, eu estou aqui dando a aula, sou o docente. Nós, na nossa infância, tivemos acesso a uma educação pública, nós dois estudamos em escola pública. O Guilherme, por ser um pouquinho mais velho que eu, ainda pegou uma escola pública melhor do que eu peguei, mas eu ainda peguei uma escola pública boa, mas já estava degradando. A minha filha, que tem 8 anos, e a outra que tem 6, as minhas filhas, se fossem para a escola pública hoje, iam ter uma desigualdade de oportunidades em relação à escola que elas estão estudando atualmente, que é uma escola privada da elite do Rio de Janeiro. Significa dizer que eu estou admitindo aqui que hoje o ponto de partida das crianças é diferente. E aí, então, a gente vai falar de oportunidades desiguais. Eu vou ter uma professora com a qual eu vou trabalhar, uma entrevista, em que ela vai mencionar a diferença que é uma escola pública do município do Rio, dentro de uma comunidade, com uma escola privada de elite, também da cidade. A mesma cidade, uma diferença de alguns quilômetros entre uma escola e outra. E vocês vão ver como é que isso vai acabar sendo um reprodutor das desigualdades. Efetivamente, as pessoas que têm uma trajetória, dificilmente na instituição pública, na escola pública básica e fundamental, vai ter muita dificuldade para competir com essa que está sendo formada por uma escola de elite do segmento privado. Então, você tem um problema ligado à oportunidade desigual, que isso impede o que a gente chama de mobilidade social. E, de novo, você fazer menção ao vídeo da Mirla. Ela vai explicar, o pai dela é barman, a mãe eu acho que é costureira, e ela e os irmãos todos formados, o irmão no doutorado, o outro fazendo mestrado nos Estados Unidos, e ela numa multinacional agora, romperam por causa da questão da mobilidade social, pelas oportunidades de estudo que eles tiveram. Eles conseguiram romper isso, essa armadilha da pobreza e da não mobilidade social. Então, esse é um elemento crucial para a gente discutir no nosso curso. Um dos principais autores sobre desigualdade no século XX, falecido há pouco tempo, o Atkinson, ele escreveu um texto chamado Desigualdade, o que pode ser feito? E ele diz o seguinte, olha,
Se estamos preocupados com a igualdade de oportunidades amanhã, precisamos nos preocupar com a desigualdade de resultados hoje. Basicamente está dizendo o seguinte, olha, não adianta falar em meritocracia, em tentar resolver o problema, se a gente não parte de um pressuposto muito simples. Existem muitas desigualdades no mercado de trabalho hoje e a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso ao mesmo tempo em que a gente tem que oferecer igualdade de oportunidades. Não dá apenas para tratar da desigualdade de oportunidades e esquecer da desigualdade de resultados. As duas são muito importantes, você precisa atacar as duas. Então, efetivamente, a gente precisa então entender a desigualdade de resultados em que a centralidade está na renda oferida pelas pessoas. Por que que dentro de um determinado setor você tem desigualdade de renda, se as pessoas fazem a mesma coisa? Isso é uma fonte de desigualdade. Você tem que tratar de lidar com esse problema. Então, para isso, eu vou efetivamente falar um pouquinho mais da desigualdade de resultado e depois apresentar um pouquinho e destrinchar a questão da renda no circuito econômico. Basicamente, a gente pode dizer que um elevado grau de desigualdade de resultados é reflexo de disparidade de tratamento, de oportunidades ou de condições. E aí não é difícil entender por que historicamente, os negros no Brasil ganham, em média, menos do que os brancos. É porque existiu, efetivamente, uma disparidade de tratamento histórica em relação aos negros. Eles tiveram um momento que, até determinado momento histórico, eles não tinham acesso a praticamente nada. Aí você tem a abolição da escravatura e você não prepara esse enorme contingente para o problema que era a solução para aquelas pessoas, que era a vida em liberdade, mas você não conseguiu gerar um preparo adequado. E isso teve repercussões intertemporais por várias décadas, que chegam até os dias de hoje e a gente consegue ver efetivamente muito problema em relação à desigualdade de resultados. Está melhorando? Está. Hoje é menor do que já foi há décadas atrás? Mas ainda é um problema? Sem dúvida que sim. Então, aqui a gente entra com a noção de ação afirmativa. Se houve disparidade de tratamento, eu usei o caso dos negros, mas existem outras possibilidades aqui de discriminação de vários tipos. Porque, se aconteceu isso, isso vai ter um impacto, efetivamente, na questão da desigualdade e a gente vai precisar lidar com isso. Tá? Muitas das pessoas não tiveram acesso à mesma oportunidade, por uma série de razões. Tá? E a desigualdade de resultado, basicamente, a gente está falando das consequências, né? A consequência no mercado de trabalho. Tá? Então, a gente vai ter um capítulo à parte para discutir de maneira muito esmiuçada essas questões. A gente vai falar, por exemplo, das discriminações e das desigualdades no mercado de trabalho, por exemplo, por gênero, a discussão das mulheres. Aí eu vou ter uma aula específica que eu vou falar sobre um relatório que eu vou discutir as diferenças salariais entre homem e mulher. Então, tudo isso a gente vai abordar no nosso curso e é muito importante que a gente tenha um olhar generoso sobre esse tema. E aí, agora eu preciso, já que eu vou discutir a desigualdade de resultado, e ela é centrada na renda, eu preciso explicar o que é renda, do ponto de vista econômico, do ponto de vista das contas nacionais, como é que a gente entende renda, como é que a gente interpreta esse fenômeno. E aí, basicamente, eu vou dizer o seguinte, renda, em linhas gerais, é a remuneração pelo uso de fatores de produção. Em economia, a gente diz que os fatores de produção fundamentais são o trabalho, né, a mão de obra, o capital, né, a terra. Então, obviamente, quando você mobiliza capital, trabalho e terra, você produz alguma coisa, você vai produzir um bem, um serviço. E o ato de você mobilizar esses fatores de produção significa dizer o seguinte, se eu estou usando capital, eu preciso remunerar o capital. Se eu estou usando a mão de obra, eu preciso remunerar a mão de obra.
Se eu estou usando o capital de empréstimo, eu tenho que remunerar o capital de empréstimo. Se eu estou usando a terra, eu tenho que remunerar o dono da terra, eu tenho que pagar um aluguel. Então, o que é a renda do ponto de vista econômico? É a soma de salários, juros, aluguéis, lucros, isso é renda nacional, né? Então, a renda é uma variável de fluxo. A gente contabiliza a renda num mês, num semestre, num ano, é ao longo de, por isso que é um fluxo. Eu recebo uma renda, o salário é uma renda. Eu tenho um salário que é a minha renda mensal. Qual é o meu salário anual? É a soma das minhas rendas ao longo do ano. Isso é um fluxo que é acumulado ao longo do tempo. Claro que, se num ano eu estou acumulando muita renda, é possível que eu esteja ficando mais rico. E riqueza é uma variável de estoque. Se eu, ao longo do ano, ficar desempregado e não ter renda e só descapitalizar, é provável que eu fique mais pobre. Entende? Então, basicamente, é essa lógica que a gente está trabalhando. Então, renda é variável de fluxo, riqueza é variável de estoque, tá? Sendo que a renda afeta a riqueza, né? E aí, caminhando para o fim da aula de hoje, eu queria chamar a atenção para algumas coisas importantes que estão centradas nesse slide 10, que são os determinantes da desigualdade da renda. Basicamente, a gente vê que eu tenho uma questão demográfica fundamental. Eu estou imaginando que o fluxo de renda produtiva é o fluxo de renda em idade adulta, né, de uma população economicamente ativa. Então, estou levando em consideração que as crianças e os jovens não oferem renda e os mais velhos que já trabalharam, hoje em dia recebem o fruto das suas aposentadorias, que a gente vai chamar de transferência. E renda, então, passa pela capacidade de geração da renda. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai ter dois tipos de capacidade efetiva de geração de renda na vida adulta, que é a renda derivada do trabalho, quando você está economicamente ativo, e a renda derivada do não trabalho. E eu vou explicar um pouquinho mais esses aspectos. A renda derivada do trabalho depende, obviamente, do acesso ao trabalho. Eu preciso ter um mercado de trabalho e eu preciso ter algum emprego. E tendo um trabalho, um emprego, eu vou ter uma remuneração. E a minha remuneração vai depender de, basicamente, da minha produtividade, né? Isso seria o elemento mais básico que os economistas diriam, né? Vai depender de outros fatores que a gente não consegue contemplar, fatores institucionais, e de imperfeições do mercado de trabalho. Então, eu tenho remuneração do trabalho que, se ela depende da produtividade do trabalho, basicamente, se eu sou um cara experiente, se eu sou um cara além de experiência acumulada, eu tenho uma boa formação, eu entrego o resultado, o meu salário vai refletir essa produtividade do trabalho. Então, tem muitas empresas que estão muito interessados em contratar gente que vai entregar resultado, que é o cara que tem uma elevada produtividade do trabalho. E aí, essa produtividade depende da experiência e da escolaridade, como eu falei para vocês aqui, da formação, né? Isso seria o que na teoria econômica a gente falaria de capital humano, investimento em capital humano. Mas acontece que nem tudo no mercado de trabalho são flores. Você pode ter imperfeições no mercado de trabalho e efetivamente a gente pode ter dois problemas. Um problema mais brando, vamos dizer assim, que é a segmentação do mercado de trabalho. O que vai estar por trás da diferença da renda naquele determinado setor? Por exemplo, uma diferença geográfica, urbano-rural, capital-interior. Vocês sabem que as condições de vida no interior são bem diferentes da capital. O custo de vida, às vezes, um salário que você receba numa cidade cara como São Paulo é completamente diferente quando você vai para o interior. Você vive com o mesmo salário em São Paulo e Jundiaí, por exemplo, que é no interior de São Paulo. Você vai ver que são cidades com essa segmentação de renda muito evidente justamente por causa disso. Muitas das vezes a questão geográfica exige que você ganhe mais.
Um exemplo clássico é Brasília. Se você quiser ir morar em Brasília, você tem que estar preparado para gastar muito lá, que tudo é muito caro. Então você precisa ganhar bem para morar em Brasília. Tá? Então essa segmentação geográfica fala um pouco dessa distinção de renda. O formal e o informal. Muitas das vezes, e isso tem acontecido recorrentemente no Brasil dos anos recentes, que o mercado de trabalho está muito ruim, muitas das pessoas estão correndo atrás de trabalhos informais. E aí, obviamente que a sua remuneração é completamente diferente se você está no mercado formal ou está no mercado informal. De alguma maneira, o mercado formal ele te dá um pouquinho mais de previsibilidade do que o mercado informal. Isso, obviamente, vai significar divergências de renda. Tá? Aí tem um outro tipo de imperfeição, que é o mais grave, que é o ligado à discriminação. Então, você ganha menos porque é negro, você ganha menos porque é mulher, você ganha menos do que porque é A ou B, ou porque tem uma opção religiosa A, uma orientação sexual A ou B. E isso é que é discriminação. Então, efetivamente, essas imperfeições no mercado de trabalho também estão por trás de desigualdades no mercado de trabalho. Então, isso é a renda que vem do trabalho. Mas tem uma outra renda que não vem do trabalho, que também é objeto do nosso curso e que tem a ver com aquilo que eu chamei de estado de bem-estar social, que tem a ver com as transferências. Por isso que eu falei que é tão importante discutir a reforma da Previdência hoje, porque, na verdade, a reforma da Previdência do Brasil originalmente queria atacar a Seguridade Social, então faz uma diferença danada. E aí, a gente tem a renda não derivada do trabalho, que basicamente são as aplicações financeiras de quem é rico, que a gente chama de rendimento de ativo. Vamos desconsiderar isso por hora, mas isso tem gente que é rentista, que vive disso. E a outra renda que são as transferências. E aí tem transferência pública e privada. E basicamente aqui as transferências são de ordem previdenciária. A gente tem a previdência pública, a previdência privada e efetivamente a gente vai ver aqui da pública que tem as pensões, as aposentadorias e do ponto de vista do mais pobre tem duas políticas fundamentais que hoje são cruciais para a Seguridade Social do muito pobre no Brasil, que é o benefício de prestação continuada, que também estava com um foco na reforma da Previdência e foi poupado, e tem o programa Bolsa Família. A gente terá um momento específico de discutir esses pontos aqui, que são pontos para combate à extrema pobreza no país. Então, esses são os determinantes gerais da desigualdade da renda que a gente vai trabalhar no nosso curso. É fundamental vocês estudarem bem esse esqueminha para entender como a gente pode estudar vários aspectos da desigualdade da renda. E aí, só para, antes de finalizar com as conclusões da aula de hoje, mostrar como a discussão da desigualdade e da pobreza pode gerar, inclusive, visões dentro do mesmo campo ideológico bem diferentes. Aqui eu tenho duas frases de dois liberais conhecidos no Brasil. Um historicamente conhecido, que é o professor Carlos Langoni, que é um liberal, enfim, que escreveu vários textos do Brasil sobre distribuição e desigualdade de renda no Brasil nos anos 60 e 70, e ele tem uma visão sobre a questão da desigualdade, como combater a desigualdade, e do lado de cá um que tem recebido uma atenção mais recente nos últimos anos, que é o João Amoedo, que é presidente do Partido Novo. E olha o que eles dizem aqui, como é que as visões são antagônicas, para vocês verem como é que esse não é um tema unívoco, não é um tema em que você bata o martelo e diga, é assim que tem que ser feito. Existem várias possibilidades e várias construções. O João Amoedo diz o seguinte, olha, o que queremos? Combater a pobreza e não necessariamente a desigualdade. O problema para ele está na pobreza e não na desigualdade. Somos, felizmente, diferentes por natureza. Ele tem uma visão de que não adianta, desigualdade existe porque a gente é diferente. O combate à pobreza se faz com o crescimento e com a criação de riqueza, e não com sua distribuição. Então ele tem uma visão negativa da redistribuição de renda no país. E a gente vai discutir isso como antídoto ao problema da desigualdade ao longo do curso.
Já o professor Langoni vai dizer o seguinte: é importante, pois, traçar linhas mestras de políticas que estejam voltadas para o objetivo de redistribuir oportunidades e eliminar a pobreza, e, simultaneamente, minimizar as possibilidades de ganho extra de renda associado com desequilíbrios entre oferta e demanda decorrentes da aceleração do crescimento. Então, ele está admitindo que crescer por crescer pode gerar um problema ainda maior para a distribuição de renda. E, para isso, você precisa de fazer políticas que ajudem a redistribuir essas oportunidades, que combatam a pobreza e que efetivamente não ajudem a ampliar a desigualdade. Apenas para dizer que para um a desigualdade é um problema, para outro não é um problema. Para ambos a questão da pobreza é um problema e precisa ser atacado. Então, esse não é um assunto em que você possa bater o martelo e dizer, olha, aqui tem uma verdade, aqui tem uma visão única. Você vai precisar ler, estudar e construir a sua visão sobre o problema. Finalmente, encerrando essa aula de hoje, a gente vai fazer a conexão com os nossos próximos temas, mas lembrando que a gente vai ter como foco no nosso curso a desigualdade de resultados, discutindo a desigualdade de renda. Lembrando que não há consensos, né, em torno do tema. Você tem, por outro lado, muito senso comum. Muitas pessoas que acham, eu acho isso, eu penso assim, mas não tem nenhuma fundamentação. Então, de alguma maneira, efetivamente, tem muita gente que está a fim de discutir o tema publicamente, mas só com senso comum e não com conhecimento de causa. E esse é um tema que tem uma interdisciplinaridade muito grande e que efetivamente a gente vai explicitar na próxima aula esse caráter interdisciplinar do nosso curso, do nosso objeto do curso, que é a questão da desigualdade de renda. É isso, gente. A gente se vê na próxima aula e eu espero que vocês estejam aproveitando. Invistam na leitura dos textos, deem uma olhada no Google Drive e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.